Olá, amados amigos, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo sejam com vocês. Bem-vindos a mais uma aula de nossa escola bíblica, que antes acontecia presencialmente, todos os domingos em nossa igreja, mas que hoje, em razão da pandemia do coronavírus, acontece em sua casa, em seu trabalho ou em outro lugar e horário que melhor lhe convier. Eu particularmente gosto muito das aulas presenciais, mas gosto mais ainda de estudar a Bíblia. Então, se esse tempo não nos permite aproveitar fisicamente a companhia uns dos outros, muito bem, que possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede com o uso, por exemplo, de recursos tecnológicos, a fim de que possamos continuar a estudar a sua palavra. Desde já, muito obrigado por sua companhia. Muito bem, estamos quase finalizando o estudo do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Já aprendemos sobre como Deus criou o homem, a mulher e todas as outras coisas. Vimos como o pecado se instalou na humanidade, exatamente como um vírus que passa de geração a geração, levando a humanidade a fazer escolhas erradas, que afastam o homem de Deus. Mas vimos também como o Senhor colocou em prática o seu plano de resgate em favor do ser humano. Se o Gênesis é o livro da história do pecado, é também o livro da história da graça de Deus. Ele escolheu um homem, Abraão, para dele formar uma grande família e depois uma nação, onde se desenvolveria no correr da história as condições ideais para o nascimento do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, que haveria de restabelecer mais uma vez o relacionamento entre Deus e os homens. Estudamos a vida dos patriarcas, além de Abraão, Isaque e Jacó, e aprendemos muito com seus erros e acertos. E hoje iniciamos a última sessão do livro, que trata do período em que José, um dos filhos de Jacó, se estabeleceu no Egito. Não sabiam os filhos de Jacó que estavam preparando o caminho para o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, de que os seus descendentes seriam escravos por 400 anos. A história começa de forma dramática, com uma grande traição familiar. Mas mostra como Deus, em sua providência, graciosamente usou essa situação para conduzir todas as coisas ao cumprimento do seu bom propósito. Se já tem a sua Bíblia em mãos, então vamos lá. Gênesis capítulo 37, verso 1. Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. O texto bíblico não deixa nenhuma dúvida. Jacó amava mais a José do que a todos os seus outros filhos. As vivências de Jacó junto aos seus pais não serviram de lição, e ele repetiu os mesmos erros de Isaque e Rebeca. Ele era o preferido de sua mãe, enquanto seu irmão Esaú era o preferido de seu pai. Você lembra a rivalidade que se estabeleceu entre os dois e as consequências desse procedimento errado dos seus pais. Uma tragédia só não aconteceu pela graça e misericórdia do Senhor. O favoritismo de Jacó por José alimentou a ira invejosa dos seus outros filhos. Eles odiavam tanto a José que nem havia mais um diálogo pacífico entre eles. Além disso, José tinha sonhos que apontavam para a sua futura e destacada grandeza, e ele, de maneira infantil, contava seus sonhos aos seus irmãos. Vejamos o verso 5. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras.
José teve ainda um outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Irmãos, o que está ruim pode piorar. O favoritismo de Jacó, as fofocas de José e agora as implicações dos seus sonhos fizeram com que a amargura se instalasse no coração de seus irmãos. É óbvio que esses não foram sonhos comuns, mas foram revelações da parte de Deus acerca do que logo haveria de acontecer. José teria uma posição proeminente na família da aliança. A repetição da mensagem, inclusive, indica que o seu cumprimento era inevitável. Bruce Waltke, renomado pesquisador bíblico e professor de hebraico e Novo Testamento em diversos seminários dos Estados Unidos e Canadá, afirma que os sonhos proféticos de José mostram que o propósito de Deus estava por detrás de todos os eventos da história que estava sendo desenvolvida. Como veremos mais tarde, de fato, tudo aconteceu conforme Deus revelou a José em sonhos. Mas naquele momento, ele precisava de um conselheiro sábio que o ajudasse a lidar com seus irmãos, agindo para atenuar o evidente ressentimento que se estabeleceu. E, infelizmente, Jacó, seu pai, não foi esse conselheiro. Quero abrir aqui um parênteses para me dirigir aos pais e mães que estão participando desta aula conosco. Muito cuidado. É grande a nossa responsabilidade diante de Deus para com os nossos filhos. Nossos filhos são diferentes, cada um deles tem os seus erros e os seus acertos, assim como todos nós, mas são bênçãos de Deus. Não repitam o erro de Isaac, de Jacó e de tantos outros que se seguiram. Filhos precisam ser amados e tratados de maneira igual. Favoritismo na família leva a ressentimentos. E ressentimentos levam a sofrimentos. E algumas vezes tragédias, como por exemplo o que está por vir na vida de José. Se continuar a leitura deste capítulo em sua Bíblia, verá que Jacó mandou José em busca dos seus irmãos, que estavam apacentando os rebanhos. Mas eles, quando o viram ao longe, elaboraram um plano. O plano era matar José, lançar seu corpo numa cisterna e depois dizer a Jacó que um animal selvagem o devorou. Mas Rúben, o primogênito de Jacó, escutou o plano de seus irmãos e não deixou que tirassem a vida de José. Ele conseguiu convencê-los de jogar José numa cisterna vazia. O objetivo era proteger José e devolvê-lo ao seu pai. Raízes de amargura, arraigadas em corações que estão longe de Deus, podem levar a consequências terríveis. Sua vida foi preservada, mas ele ainda estava à mercê da maldade dos seus irmãos. Verso 25. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façam mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. O preço de um escravo. Essa era a prova contundente da inimizade nutrida pelos irmãos contra ele. Quando Rúben voltou à cisterna, seus irmãos já tinham vendido José. Ele ficou muito preocupado a ponto de rasgar suas próprias vestes. Ele sabia que, como filho mais velho, teria de dar uma explicação ao seu pai. Então os irmãos de José seguiram com a parte do plano que faria Jacó acreditar que José havia morrido. Eles mataram um bode e molharam a túnica de José no sangue. Depois eles entregaram a túnica de José a Jacó, que prontamente reconheceu que aquela era realmente a túnica do seu filho favorito. Ao ver a túnica, Jacó acreditou que um animal selvagem tinha matado José. Ele ficou profundamente entristecido e lamentou muito a suposta morte de José. O enganador, mais uma vez, foi enganado. O capítulo termina
mostrando não apenas a tristeza de Jacó, mas também informando o paradeiro de José. Ele foi levado pelos medianitas ao Egito, onde foi vendido como escravo para servir na casa de Potifar, o comandante da guarda de Faraó. Na próxima aula, nós iremos continuar a ver como Deus está no controle de tudo. O que parecia ser um fim trágico e sem qualquer esperança será usado pelo Senhor mais tarde para preservar as vidas de Jacó e seu povo. A narrativa da história de José sofre uma interrupção e o capítulo 38 registra a vergonhosa história envolvendo Judá e Tamar. Uma evidência de como a família da aliança começou a se corromper em Canaã através do casamento misto de Judá. Mas no final, um capítulo que registra tanta maldade e imoralidade também aponta para a graça e a providência de Deus. Capítulo 38, verso 1. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ele deu o nome de Onã. Mais uma vez, ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá era o membro líder da família de Jacó, aquele que estava destinado a ser o canal de todas as ricas bênçãos de Jeová concedidas a Abraão por meio de suas futuras gerações. O nome de Judá devia destacar-se na linhagem messiânica. Davi será um dos seus mais respeitáveis descendentes, mas este casou-se com a filha de Sua, um cananeu pagão, e assim deu início a uma corrente de acontecimentos pecaminosos. A esposa de Judá lhe gerou 3 filhos, Er, Onã e Selá. O texto bíblico diz que Judá providenciou uma esposa para Er, seu filho mais velho. O nome dessa esposa era Tamar. Mas Er foi um homem perverso perante o Senhor e acabou sendo castigado com a morte pela justiça divina. Como Tamar não havia engravidado, o irmão mais novo de seu marido deveria assumi-la como esposa e suscitar descendência ao marido falecido, conforme o costume da época e que mais tarde será incorporado à lei de Deus, sendo conhecido por lei do levirato. O problema é que Onã, o irmão mais novo de Er, que tomou Tamar como esposa, também era um homem mau. Onã se negou a engravidá-la para não gerar posteridade ao seu irmão. Isto porque o seu primeiro filho com Tamar seria contado como o filho mais velho de seu irmão, que era o primogênito na casa de seu pai. Em outras palavras, o direito de primogenitura de Er não seria mais dado a Onã, mas seria concedido ao seu filho com Tamar. Então, para evitar ter um filho com Tamar, Onã praticava o coito interrompido, um dos métodos contraceptivos naturais mais antigos na história da humanidade. A atitude de Onã foi perversa, egoísta e depravada. Ele desrespeitou Tamar e apenas a usou para satisfazer os seus desejos. E o resultado dessa conduta foi também a sua morte. Ao ler o texto em sua Bíblia, verá que Judá enviou Tamar de volta à casa de seus pais e prometeu a ela que fora esposa dos 2 filhos, um após o outro, que teria por marido o seu terceiro filho, Selá, quando este alcançasse a idade conveniente. Se isso era apenas uma desculpa pelo medo de perder também o terceiro filho, não sabemos. Para ele, quem sabe, a culpa era de Tamar, que poderia trazer algum tipo de mau agouro aos seus maridos. Afinal, os pais têm a tendência de acreditar cegamente na inocência dos seus filhos. Concorda comigo? Mas o fato é que o tempo passou e nada aconteceu. A esposa de Judá havia falecido, e num determinado dia, Tamar soube que o seu sogro, que não havia cumprido a sua promessa, estava num lugar chamado Timna para tosquiar ovelhas. No mundo antigo, a tosquia de ovelhas geralmente era associada a uma grande festa que envolvia práticas pagãs de culto à fertilidade. Ela então elaborou um plano. Verso 14.
Então ela tirou as suas vestes de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e sentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, porque ela sabia que Selá já era homem e ele não havia sido dado a ela por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era a sua nora. Ela respondeu: o que você me dará para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. E ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia eu posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela, e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora, tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do Adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Segundo o comentário bíblico NVI, o texto nos dá testemunho de mais um costume da época, a prática da prostituição cultual. Bem diferente da prostituição que conhecemos e que, infelizmente, continua a crescer de maneira vertiginosa em diversas culturas ao redor do mundo, havia no Antigo Oriente a prática na qual mulheres respeitáveis se ofereciam a estranhos como parte de ritos e rituais pagãos, isto é, sem a intenção imoral. Diz o texto que Tamar se disfarçou de prostituta cultual e com seu rosto coberto se aproximou de Judá. É óbvio que o plano de Tamar revela algum tipo de conduta imoral que caracterizava Judá. De alguma forma ela sabia que ele se interessaria e não resistiria a uma prostituta. Tudo aconteceu conforme o planejado. Ela fingiu estar interessada em pagamento, ficou com as garantias e teve relações sexuais ilícitas com seu sogro Judá. 3 meses depois, Judá ficou sabendo que sua nora Tamar estava grávida. Rapidamente ordenou que ela fosse executada por ser culpada de imoralidade. Mas antes que Tamar pudesse ser queimada, ela revelou de quem havia concebido e quem era o dono do selo, do cordão e do cajado que estavam em sua posse. Diante dessa revelação, Judá reconheceu que havia negligenciado com suas obrigações legais, enquanto Tamar havia permanecido fiel nos seus direitos da herança. Anulou a sentença de morte e declarou que ela era mais justa que ele. Depois disso, a Bíblia diz que Judá nunca mais teve relações com Tamar. Essa desastrosa história de Judá e Tamar aponta para a misericórdia e graça de Deus. Isto porque Pérez, o primogênito dos gêmeos, frutos de uma relação imoral, acabou sendo contado na genealogia de Jesus Cristo. Ele entrou na linhagem messiânica, sendo um ancestral do rei Davi através de Boaz, o marido de Ruth. Assim, Gênesis 38 nos lembra que o eterno propósito de Deus não pode ser frustrado pela imperfeição humana. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um estudo bíblico. Na aula de hoje, 3 alertas são evidenciados. Se você tem filhos ou pretende tê-los um dia, cuidado com a maneira como se relaciona com eles. Filhos não precisam de presentes, eles precisam de pais presentes, que lhes ofereçam um ambiente seguro para o seu crescimento físico, emocional e espiritual. E nada de favoritismo. O segundo alerta é que não devemos permitir que as pequenas rusgas não resolvidas que criem raízes em nossos corações, principalmente dentro do lar. Um casal não deve dormir sem que um problema seja resolvido ou ao menos encaminhado. E os filhos devem ser incentivados a viver em união. Por fim, não condene tão rapidamente Judá por conta da sua imoralidade. Sempre que nos afastamos do caminho do Senhor e flexibilizamos os nossos valores mais caros,
corremos o risco de praticar este ou qualquer outro pecado. Não somos melhores nem piores que qualquer um dos personagens bíblicos que temos estudados. E podemos cometer os mesmos erros. O que diferencia as pessoas é a consciência da existência de Deus e do seu interesse e amor por nós. E como nós respondemos a isso. Por hoje é só. Na próxima semana conheceremos um pouco mais sobre as aventuras de José no Egito. A história de quando a bênção prevalece, ainda quando as circunstâncias sejam contrárias. Mais uma vez, obrigado por sua companhia. Que o nosso Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana a todos. Até a próxima, pessoal!